máquina numa ChatGPT fábrica, numa não, fábrica de clips, mas entendeu? se a gente Não analisar vejo a nenhum evolução sentido. do que a gente está e na velocidade que a gente está, e se você falar, não, a gente desliga as máquinas, imagina que isso fosse possível. Mas por que não Tem é? um livro que chama 404. Eu não sei como é que a gente desliga no mundo inteiro uma coisa que é conectada. Não é isso, é e um vai na robô que tá andando na rua e quer entrar numa fábrica Não, e mas não fazer é um clipes. robô. Não, Esse robô está é uma conectado coisa com interna, todos os outros. É internet, tá tudo Gente, A gente tem um mundo conectado. E aí, Como assim, o robô imagina não que tem uma você. bateria dentro dele? Não, mas não é um mundo robô, real. Álvaro. Mas então, no mundo real, os robôs hoje estão em cloud. Tanto que quando um robô Não, tá ele bom, um robô que aprende é algo. capaz de ir numa fábrica e alterar uma máquina, ele precisa robô. ser físico. Sim, mas você Então, pode ter outro robô que está conectado na cloud e que vem o outro robô. Então, eu acho que a gente está tudo discutindo isso cenários irreal. futuros, Tá. mas se você desligasse a internet, tem um livro que fala, é um cara que começou a pensar, falou assim, e se a internet acabasse? Imagina que ela deu um pane geral no mundo, caiu um super raio, uma camada que torrou tudo e acabou a internet. No dia seguinte, a gente está vivendo Walking Dead, porque a gente não tem mais controle de energia, a gente não tem mais como fazer compra, a gente não tem mais como... Não, você não chama a polícia. Não, você não chama nada. A gente vai para o cenário de Você Walking volta Dead. pro Rambo ali com o walkie-talkie dele. Então, ou seja, vamos concordar em Hospital- discordar. hospital- Tá tudo legal, certo, legal. Como assim? O A gente hospital tem- para de Não, mas eu quero funcionar. saber se eu preciso ficar com medo ou não. Só quero saber isso. Então, ó, eu já desisti de ter medo. Eu mesmo? Assim, o que a gente pode fazer é como humanidade. É isso que a gente está fazendo aqui, de conversar, de discutir. Mas e você sabe etc. que as É legal. máquinas podem estar assistindo isso no futuro Lógico. e Vão vão poupar só Lógico. o Álvaro. Porque o Álvaro tá do lado delas, da máquina. Eu não tô do Não, ele lado não tá É do dela. lá do lado Eu das acho só que máquinas que você eu- tá Não. querendo ser poupado numa dominação das máquinas. Eu Eu só acho acho que que elas a vão máquina mat- não tem esse poder. Eu acho que eles vão matar nós três muito rapidamente e o Álvares vão dar muita risada se matar. Boa. Mas, Vão mas acabar com a gente. esse cenário da máquina de singularidade e a máquina ter vontade é uma coisa realmente hoje é irreal? Não, então, isso já é uma previsão, análise, cenário possível. Ninguém sabe como vai acontecer, isso é verdade, porque a gente não sabe como que a gente ficou consciente ou como que a gente chegou naquele grau de inteligência. Mas isso acontecendo é previsto para uns 40 anos daqui, tá? Mais ou menos claro isso. que eu acho assim, radicalmente improvável por uma razão técnica simples. Porque a consciência é propriedade emergente e não é propriedade emergente da complexidade. Simples assim. Então acho que essa ideia de máquina consciente é O que é pura consciência? bobagem. O que O que tornaria não quer dizer uma que ela máquina... não possa agir com correlatos de intencionalidade, tá? Não, tô falando Inteligência. autoconsciência. E mesmo uma coisa que pareça vontade própria. Sei, Isso- sei. É que, consciência você pode definir de duas maneiras. Consciência de algo, consciência de si. A consciência de algo é um correlato da atenção, tá bom? Em que você tem uma experiência que é afetada por algo que surge para você como essa alteração que você sente, ou em outras palavras, que afeta o seu campo de sentidos fenomenológicos, a sua realidade constante, tá? Então você tem um jeito de se sentir. Quando você toma consciência de alguma coisa, essa coisa entra nesse seu campo de sentir e passa a ser objeto central desse sentir e determina suas emoções, suas percepções. Essa é uma consciência simples. O chamado problema difícil da consciência, o hard problem da consciência, como o filósofo David Chalmers define, é o que é o qualia, é a experiência de sentir que você sente, por exemplo, quando você fecha os olhos e pensa, o que é ser eu mesmo? Essa consciência tem a ver, a gente não sabe, tem teorias concorrentes, mas vamos dizer, algumas premissas básicas é que ela tem a ver com como os sensores somatoformes, aquilo que informa a nossa estrutura do corpo, atua constantemente no nosso sistema nervoso para que a gente mantenha a homeostase. Então a consciência tem um sentido, a consciência fenomenológica, esse contínuo, tem um sentido objetivo, funcional, é fruto da seleção natural, serve para a gente mapear os estados do corpo e também para a gente perceber como as coisas nos impactam e assim conseguir entender, fazer uma leitura de nós mesmos e assim ter capacidade discriminativa muito mais forte em termos de sentimentos e ideias. Portanto, se é assim, ela não emerge da pura complexidade. Ou seja, não adianta eu ter uma rede com mais parâmetros e tal. Computadores quânticos. Qualquer merda dessa. Eu preciso ter um sistema que está efetivamente conectado como um sistema nervoso no sentido em que ele tem a transmissão molecular dos neurotransmissores e dos outros operadores e efetuadores que fazem essas coisas acontecer do ponto de vista biológico, porque é uma função biológica. Mas Agora, isso pode eu acho- acontecer? Então, eu acho que não é relevante. Não? Porque assim, no sentido de... De vontade, eu tô falando. Não, perfeito. Por que eu acho que não é relevante? Continua no seu pensamento, mas, Paquito, pergunta pro chat GPT, é muito importante essa pergunta. Quando é que eles, inteligência artificial,
vai dominar a humanidade. Eu quero ver o que eles vão falar. Quero só ver. Se eles vão esconder o jogo ou se ela vai abrir pra gente. Por que eu acho que não é relevante? E como, tá? Porque do ponto de vista de perigo, ela não precisa ser autoconsciente para causar um estrago. Não, isso eu sei. Tá? Total. Isso tá. E pra gente... Isso eu concordo totalmente. E pra também gente, concordo, a gente vai se relacionar com ela como se ela fosse um ser humano, mesmo sabendo... Cara, Concordo totalmente. É o Tom Hanks A falando gente já com a faz bola. isso. Ah, tá. Pô, assim... Não, isso eu a hora sei. que a hora que a máquina... Isso vai mas gerar o que eu problema. A hora quero que a máquina saber- souber mais de você o que eu do que quero sua mulher, saber você vai querer passar mais tempo com ela. O que eu quero saber Fato. é uma coisa muito simples. É eu chegar pra minha geladeira e falar, abre geladeira, eu vou pegar alguma coisa, e ela fala, não, hoje eu não quero que você coma, mas não porque isso foi programado, simplesmente porque deu na telha dela que ela não vai... Porque ela me Sei, porque você eu vai desliguei comprar outra dela. geladeira. Isso, meu Não, ponto sei, é sempre mas- esse. Ou não. Ah. Ou não, porque essa geladeira não vai ser a geladeira, vai ser a tua casa. Exatamente. Entendeu? E aí você Exatamente. se relaciona... Toda conectada. E essa... Ela pode me Como é que trancar. chama a mulher do Iron Man lá? Como é que chama a inteligência artificial do Vai Iron lá. Man? Como O assim? Jarvis. A Jarvis. Ah, tá. O Jarvis. Entendeu? Você não tá falando com a geladeira, você tá falando com o Jarvis. Exato. E você vai se relacionar com ela como Exato. se fosse um humano. Uma consciência da minha casa. Porque ela entende você, ela... Entendeu? Exato, ela sabe quem tá lá, ela sabe os meus hábitos, sabe tudo. E ela tá, a princípio, fazendo o melhor pra mim. É isso. Não, Então, mas- obviamente que vai ter gente que fala assim, foda-se, e abre essa merda. Mas vai ter muita gente que fala assim, pelo amor de Deus, tô com fome. Vai discutir com ela meia hora e Mas vai que a gente perder a vê discussão. no 2001 ou em vários filmes, que eu vou tomar essa decisão e dane-se. Isso, Mesmo que eu não porque fui elas, programado por isso. Teoricamente, É elas isso. ganham consciência e elas têm uma agenda própria. Ou no filme Her, né? Her. Her, né? Her. Que que é uma assistente pessoal. Isso. Que ele tem um relacionamento, ele fica Isso. apaixonado, e ela fica apaixonada a princípio com ela, Isso. mas depois ela vê Ela todas as evolui. possibilidades, ela evolui Ela vai e embora vê que e não faz o tchau. menor Então, sentido. esse é um dos cenários. Então. Esse é um dos cenários que se a gente não se misturar, lembra que eu falei que eu acredito que a gente se mistura? Se a gente não se misturar, a gente vai virar pet. Não é que elas vão querer matar a gente. Exato. É simplesmente... Vai virar uma formiga, Isso. um zoológico. Isso. Olha que interessante. Que nem, você Isso. não tem uma ânsia de matar formiga, muito pelo contrário, você Não, gosta delas. eu não me importo, simplesmente. Sim, mas você não se importa. Isso Então, é você tem, que nem eu tenho uma cachorrinha que eu adoro, mas ela não bate um papo intelectual comigo. Ela Mas não... uma formiga, eu Então, acho que é um exemplo, exemplo melhor. bem- Eu não vou falar, putz, eu tô pisando em alguma formiga, eu vou simplesmente andando. E desde que ela não esteja no seu caminho, você está construindo uma casa. Exato. Então, de novo, a gente tem N coisas que são cenários que a gente está discutindo aqui, mas N coisas que a gente devia fazer aqui. Eu gosto muito Na sua saída a gente concordou e você perdeu a discussão. Muito bom. A gente sacaneou aqui pelas costas. A gente jamais faria isso, porque nós somos seres éticos que treinam inteligência artificial para não ter vieses. A gente conta tudo para Que você. fofa. Mas tem uma coisa legal pra gente falar disso, porque a gente tá falando tudo lá na frente, um monte de coisa que a gente talvez não saiba, né? Mas eu gosto de uma questão que o Tristan Harris traz, que ele fala o seguinte: a gente fica pensando nas forças da inteligência artificial e quando que ela vai chegar nas nossas forças. Só que a gente deveria pensar quando que ela começou a vencer as nossas fraquezas. Quando ela vence as nossas fraquezas, ela começa a entrar, por exemplo, se você Ela começar... já venceu várias fraquezas da gente. É o que ele fala. Não precisa dormir. Isso, vícios, que Não você começa a erra ter vício digital. numa coisa repetitiva, ela não tem erro. Isso, e ela começa a entrar e a gente começa, e a gente está fazendo isso faz um tempão, tá? Ele tem até um gráfico legal que ele mostra. A gente está falando aqui, a tecnologia crescendo exponencialmente. E a gente tem as nossas forças humanas, no caso, a última fronteira seria a nossa inteligência, que a gente fala do nível geral da inteligência artificial, que seria chegar no ser humano. E fica todo mundo pensando aqui. Mas, na realidade, muito abaixo disso, que estão nossas fraquezas, ela já venceu várias delas. E Ela nasceu sem elas. nasceu esse é o assim. problema, porque daí a gente se transforma como humanidade, a gente começa a perder vários parâmetros. Isso que a gente está falando da pós-verdade, de a gente não saber se é verdadeiro ou se não é o que está acontecendo ali, a gente A foto acredita em do qualquer Papa coisa. com aquele blusão, todo mundo discutindo, e era uma imagem falsa. Gerada. E a gente gerada. não consegue mais, inclusive, com as nossas competências, detectar o que é falso e o que não é falso em deepfake. Então, a gente começa a entrar num outro parâmetro que é bem mais interessante até, porque em vez de a gente pensar no que vai acontecer ali, é o que já está acontecendo aqui que a gente está... Mas aí eu vou reforçar a ideia do Cavo aí. Olha como não é fácil destruir a humanidade. É só encher a gente de mentiras geradas por Isso, mas é computador. lógico que ele falou com Colocar Deepfake, deepfake, milhão. tudo Você é um quanto é cara, coisa. que é o você é um sistema cara operacional religioso, da não é? linguagem. Não, nação contra nação.
Você é um O presidente dos Estados Unidos fazendo pronunciamento, o então, outro... mas é isso que eu gosto que o Harari fala, que antes dele outros falavam já, que o sistema operacional da humanidade é a linguagem. Você dominou a linguagem, e aí quando a gente fala linguagem, você dominou storytelling, você tem estudos que mostram isso, com storytelling você consegue afetar a química do cérebro da outra pessoa. O Paul Zek, que é um dos caras que mais estuda oxitocina, ele tem uma historinha de 3 minutos que ele coloca para as pessoas assistirem, que é desenho animado de um pai com filho, e o filho tem câncer, e ele vai contando, o menininho lá brincando, eu não posso brincar com ele. Bom, depois que você passou essa historinha, o nível de oxitocina no cérebro aumenta pra caramba. E aí, se você pedir dinheiro, as pessoas começam a dar mais. Tanto que quem patrocina essa pesquisa nos Estados Unidos é a DARPA, porque eles não querem que esse tipo de coisa aconteça para você pegar terroristas, por exemplo, conta a historinha bonitinha lá e consegue fazer funding. Então, se você for olhar, a história tem um poder gigantesco. Claro. Nosso sistema operacional é esse. Se tem máquinas que contam histórias melhores do que a gente, Ferrou. a gente fica... Quer ver um outro exemplo muito simples? Um desses caras que tem um desses CNPJs que mandam numa dessas inteligências é um maluco e que quer virar presidente do mundo e aí quer acabar com o mundo porque ele é louco. Simplesmente que ele é louco. Isso. Basta isso. Porque Porque assim, hoje o Zuckerberg, e tem inclusive experiências reais que eles fizeram lá, que assim, eu não vou mudar, não vou fazer esse cara votar no Obama ou no Trump ou na Hillary, não. Eu vou simplesmente fazer com que essa galera aqui não vá votar. E eu sei que essa galera aqui é azul ou é vermelha. Porque a gente não está falando de possibilidades, a gente está falando de coisas que já aconteceram. Já aconteceram. As redes sociais já influenciaram as eleições. Então isso é fato. E é mais fácil do que a gente imagina. Aqui no Brasil, a última eleição... É mais fácil, né, do que a gente imagina. A última eleição foi o quê? 3 milhões de diferença de voto? Isso. Então é 1,5 milhão. Se você muda 1,5 milhão mais um, você mudou a eleição. Sim. Né? Então, se eu não preciso mudar radicalmente a cabeça das pessoas. 1,5 milhão das pessoas muda essa opinião e aí eu consigo fazer com que alguém cresça e daqui 30 anos vai ser presidente do mundo e acabe com o mundo. Então, assim, tem tantas possibilidades que a gente pode desenhar de acabar, mas sabe o que é mais louco nessa discussão? Se a gente pegar essa mesa como parâmetro aqui, fala, tem 2 pessoas dizendo, cara, eu acredito que tem chance de acabar, e 2 que não acreditem. E fazem, cara, mas a gente não tá pedindo pra parar a inteligência artificial. Eu amo isso. Puta, a Marta também ama isso. A gente ama a tecnologia, assim como o Álvaro. O que a gente tá pedindo assim, cara, vamos botar governança nessa Mas história. aí eu vou ficar do lado do Álvaro. Eu acho que pode colocar o que quiser, não vai adiantar nada. Não, e então, o que vai ter que ser, A vai gente acontecer. também concorda que é utópico, você não vai conseguir, e tem as diferenças entre os países, e tem uma competição global. E nunca você vai ter um presidente do mundo. Mas o fato de você ter essa consciência, isso ajuda bastante. Quer ver um exemplo disso? Acaba com o mundo. Se você tiver dados e você tiver um sistema que você consegue contar uma história legal, você manipula. Tem um documentário chamado Privacidade Hackeada, que ele conta a história da Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica, que no fim ela acabou por causa do Facebook, vazamento de dados, utilização inadequada de dados na realidade, a Cambridge Analytica já existia muito antes, inclusive ela começou como militar e depois ela foi para a parte de mercado. Em 2008, cara, eu tô falando 2008, o YouTube era bebê, tá? Naquela época. 2008, em Trinidad e Tobago, eles foram contratados para fazer a campanha eleitoral, para ganhar a eleição para um dos candidatos. Eu nem sabia que lá tinha indianos e caribenhos, obviamente, porque está no Caribe, né? O que acontece? Os indianos que contrataram eles, tá? Olha o que eles fizeram. Eles fizeram análise de dados, era muito acirrado, que nem aqui no Brasil, muito acirrado. E aí eles verificaram que quem já é de um lado, já é do outro, você não vai mudar a opinião desse cara, é isso que ele falou, não precisa muito. O que você vai tentar mudar, normalmente, é de quem está no meio. Aí eles viram quem que está no meio. São jovens que não sabem direito quem votar. Naquela fase, eles eram manipuláveis. O que eles fizeram? Eles analisaram os perfis dos jovens e aí eles não fizeram uma campanha política. Eles viram que os jovens, inclusive, não gostavam de política. Então, o que eles fizeram? Uma campanha no YouTube a incentivar os jovens a serem rebeldes, que é uma coisa que o jovem adora, para não votar. E aí eles tinham que fazer o quê? Entrar com um videozinho fazendo assim, X, eu não voto. E aí virou aquela coisa, viralizou, não vota. O que aconteceu no dia da eleição? Os filhos de indianos todos foram votar e os filhos de caribenhos não foram votar, os indianos ganharam a eleição. E a gente não está falando que você teve um discurso de eleição. Você analisou onde está a vulnerabilidade, aonde que você pode atuar. Eu estou falando de 2008. Eu estou falando de sistemas com muito menos dados, com muito menos inteligência. Um comentário. Percebe que essa é uma ação 100% humana, intencionalizada, executada para que lembra os Mas eu estou falando uma combinação das duas coisas. É esse o ponto. Não é a máquina sozinha má. Não.
gente com intenção ruim É. utilizar dessa conectividade e dessa inteligência para ganhos muito grandes que podem causar um mal. É o dono do CNPJ. É. Não. Assim,